Turminha boa, sejam bem-vindos a mais uma aula espetacular de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, então vamos lá ver o tema de nossa aula. Aula de número 29, objeto de conhecimento, a passagem do mundo antigo para o mundo medieval, a fragmentação do poder político na Idade Média. Detalhamento, a crise do Império Romano e a fragmentação e poder. A gente vai falar um pouquinho sobre o Império Romano, mais precisamente sobre a decadência desse grande Império Romano. Então, galera, sem mais conversas, vamos à nossa aula. Vamos então conhecer um pouquinho do Império Romano, das datações desse império, entender o auge do império e também a crise que levou ali o fim do Império Romano com as chamadas invasões germânicas. Vou trazer para vocês uma cartela que vai nos explicar esse momento que a gente vai conhecer a partir de agora. O Império Romano aqui, vocês estão vendo que a gente pode dividir nesse momento em dois períodos distintos um do outro. Vamos lá. Primeiramente, ali o Alto Império, que vai dos anos de 27 a.C. até o ano de 235 depois de Cristo. Já o Baixo Império, galera, ele vai dos anos de 235 a 476. Essa segunda datação, galera, é depois de Cristo. É interessante que a gente usa o nascimento de Cristo justamente para dividir a nossa história, justamente para a gente entender um pouquinho sobre essa questão do Império Romano. A gente analisa um pouquinho sobre essas duas datações, tá, gente? Do Alto e do Baixo Império. E é justamente no Baixo Império que a gente vai começar a estudar de forma mais aprofundada e entender os motivos que levaram ali à fragmentação do grande Império Romano. Professor, a gente já estudou que o Império Romano era opulento. A gente estudou que ele foi grande, que ele expandiu o seu território até nunca antes visto. O Império Romano, naquele momento da história, é o maior que já surgiu até então. Como foi, então, professor, que o império dessa magnitude, desse tamanho, então, decaiu, fragmentou até o surgimento dos muitos reinos bárbaros que surgirão ali depois da fragmentação do Império Romano? Vamos ao texto. Vamos lá, galerinha. Vamos entender um pouquinho mais sobre a crise do Império Romano e também a fragmentação do poder. Vamos então até o século II e século III, o início do fim do Império Romano. A gente entende que nesse momento houve o início da crise do Império Romano do Ocidente. A gente vai ver também essa nomenclatura Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, porque em determinado momento, esse império, o grande império, por ser tão grande, vai ser necessário ali a fragmentação, a divisão entre dois grandes impérios romanos. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio. Então, nesse momento, vamos separar, tá, gente? Vamos estudar, nesse momento, a fragmentação do Império Romano do Ocidente, com sede ali na cidade de Roma. Voltamos ao texto. Vamos lá, gente. Baseado numa economia escravista, a vasta extensão do Império Romano dificultou a obtenção de mais escravos para o Império. Voltando aqui para mim, gente. Vamos entender. A base da economia do Império Romano era a guerra, tá, gente? Eles guerreavam com outras nações, conseguiam obter a vitória, até porque o poderio bélico militar do Império Romano era muito forte, e outros povos, por assim dizer, eles eram obrigados, então, a pagar tributo a Roma, e o espólio de guerra era justamente os escravizados. Essa era a base da economia romana, tá, gente? A guerra e a obtenção de escravizados. Conforme o Império Romano foi crescendo, ficou cada vez mais difícil guerrear e dessa forma obter escravo. Isso gerou um princípio do que seria a crise que levaria à desagregação do Império. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Os administradores romanos foram incapazes de promover a autonomia econômica das cidades em relação ao campo. Vamos adiante verificar outros fatores que levaram à crise. Houve também a crise financeira, ou seja, o preço dos produtos aumentaram rapidamente. E também a questão da inflação. O valor do dinheiro que cada um possuía diminuiu.
o empobrecimento da população do império e a situação ficou crítica quando os povos vizinhos das fronteiras começaram a saquear as regiões romanas em áreas fronteiriças. Vamos entender como é que se deu essa crise econômica. Professor, o que é inflação, professor? Inflação, galera, é quando o seu dinheiro ele desvaloriza. Vamos pegar para a nossa realidade. Professor, a mamãe falou que antigamente, lá quando ela era mais nova, comprava o pão era muito mais barato do que é hoje. E aí eu deixo para vocês. O que modificou, afinal de contas? Foi o pão que ficou mais caro ou foi o dinheiro que perdeu o seu valor? Exatamente isso, tá, gente? Quando o dinheiro desvaloriza, a gente diz que houve uma crise de inflação, onde a mercadoria passa a valer mais do que o dinheiro pode comprar e o dinheiro, então, desvaloriza. Se no passado você comprava um produto com preço X e o dinheiro desvaloriza, obviamente você vai precisar de mais dinheiro para comprar aquela mercadoria. E essa desvalorização da moeda ocorreu também no Império Romano. Lembrando que a moeda daquela época era literalmente uma moeda, tá, gente? Uma moeda ali que era cunhado de um metal precioso, que podia ser tanto o ouro como a prata. Com o passar do tempo, os romanos viram, então, que era possível fazer mais dinheiro, mais moedas, utilizando menos ouro. E isso acabou fazendo com que a moeda desvalorizasse, perdesse o seu valor. E isso também levou ali uma crise econômica. Também, galera, os povos vizinhos, além das fronteiras do Império Romano, começaram a pressionar nas fronteiras do Império a fim de romper essas fronteiras e adentrarem no território romano. E isso também gerou uma crise e, posteriormente, a gente vai entender que foi um dos fatores ali que motivou a desagregação desse vasto império. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Dificuldades externas. As intensificações dos conflitos com os povos germânicos na região fronteiriça do rio Reno e Danúbio obrigaram Roma a construir novas dispendiosas fronteiras, muralhas, gente, aumentando os problemas da economia romana. Os imperadores foram obrigados a aumentar as forças dos exércitos e a realizar obras de defesa, participar de campanhas militares, algo dispendioso, quer dizer, causava muita despesa em tempos de crise. Vou aqui destacar algo interessante, gente. Conflitos com os povos germânicos. Quem era esse pessoal, professor? Povos germânicos, quem eram? Eram os chamados bárbaros pelos romanos. Vamos entender essa nomenclatura, tá, gente? Porque ela vai ser importante para a gente compreender o restante de nossas aulas, tá, gente? Quem eram os bárbaros, professor? Bárbaro, para o romano, era todo aquele que estava além da fronteira do império. Gente, os romanos praticavam o que a gente conhece como xenofobia. Prestem atenção e tomem nota. Xenofobia. O que é xenofobia, professor? É o preconceito e o medo contra o estrangeiro, aquele que é diferente. Quando eu não conheço um povo, eu começo a estereotipá-los, a colocar rótulos, a dizer que ele não toma banho, que ele é sujo, que ele monta em cavalo, que ele não tem vestimentos rudimentares, tudo porque eu não conheço. E os romanos praticavam isso com os germânicos, os chamados povos bárbaros, aqueles que eles não conheciam, então davam essa denominação. E esses povos, gente, lá no Baixo Império Romano, eles estavam ali nas fronteiras do Império, pressionando com a finalidade de adentrar o Império justamente para fazer com que estabelecessem ali dentro do território romano. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Na parte da Europa, os germanos atacavam, no Oriente, os sassânidas também, gente. Vamos lá. Houve a chamada Guerra Romano-Sassânica. E vamos entender um pouquinho mais como é que foi essa guerra. Vamos lá, gente. A Guerra Romano-Sassânica começou ali por volta, galera, do ano 421 e chegou ao fim lá no ano seguinte, lá no ano de 1422, através de um tratado de paz que foi negociado. Na verdade, galera, a situação voltou a ser como se não existisse a guerra, mas essa guerra, como vocês devem imaginar, ela gerou bastante despesa para o Império Romano e culminou ali, galera, com que tanto os sassânidas
como os romanos colaborassem ali, porque seria uma liberdade religiosa para ambos os territórios. Vamos adiante, tá, gente? Vamos compreender um pouquinho mais esse momento de crise do grande Império Romano. Vamos com o texto, vamos lá. Para fugir do invasor, muitos se refugiaram no campo. Que invasores eram esses, galera? Eram os povos que vinham de fora, os germânicos, que estavam ali invadindo o Império Romano. Mas, professor, o Império Romano deixava que isso acontecesse, gente? O Império Romano estava em crise, então o seu exército era incapaz, galera, de proteger as fronteiras. Os germânicos, os povos ditos bárbaros pelos romanos, acabaram então percebendo essa fragilidade das defesas romanas e passaram então a atacar o Império Romano. Primeiramente, essas entradas dos povos germânicos aconteceu com negociação com o próprio governo romano. E chegaram e pediram a permissão para adentrar no Império. Os governantes romanos permitiram que eles entrassem, mas logo em seguida começou o processo de invasão dos povos germânicos dentro do território romano. Vamos adiante, vamos lá, gente. Até mesmo as propriedades tendiam a dividir-se em núcleos menores, ainda cultivados por trabalhos escravizados e por camponeses, dependendo, isso é, vinculados à propriedade do senhor, ao qual pagavam renda em espécie pelo seu lote em regime de colonato. Vamos adiante entender um pouquinho mais sobre essa dificuldade que estavam tendo naquela região, dificuldades internas no campo político. Havia ainda a contestação do poder do imperador. Houve, a partir do século III, um número cada vez maior de líderes e generais do exército com campanhas militares bem-sucedidas que cobiçavam o título de imperador. A crise do Império Romano foi marcada por tentativas de usurpação do poder, gerando guerras civis no território romano. Está vendo que essa crise, galera, ela estava meio que desestruturando o poder do próprio imperador naquela época. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Entre os anos de 235 e 268, os assassinatos se tornaram critério sucessório do Império Romano. Alguns nomes de imperadores assassinados foram os seguintes: Maximino Trácio, que foi assassinado junto a seu filho e alguns soldados. Carácala, que mandou matar o próprio irmão, foi um tirano imperador, morreu esfaqueado por um soldado insatisfeito com o seu governo. Vamos adiante. Conhecer outro imperador ali que teve sua vida ceifada, tá, gente? Graças a conspirações. O imperador Heliogábalo, que morreu aos 18 anos, foi assassinado junto à sua mãe pela guarda pretoriana. O imperador Treboniano Galo, assassinado por sua própria tropa, galera. E o imperador Aureliano. Alguns oficiais da guarda pretoriana desonestos assassinaram o imperador Aureliano. E essa situação, galera, ela só foi se estabilizar lá no ano de 284, juntamente com o imperador Diocleciano. Diocleciano, então, foi o imperador que inaugurou o chamado Dominato ou Baixo Império Romano, e, como eu falei para vocês, durou de 285 a 476. Vamos adiante, galera. Vamos entender os feitos ali do Diocleciano. Ele aumentou o controle do governo sobre a sociedade e contratou funcionários, os quais cobravam impostos, fiscalizavam as finanças das cidades e traziam informações das províncias. Ele também colocou espiões espalhados pelas províncias do Império. Vamos adiante, vamos lá, gente. No campo da economia, chegou a congelar os preços de produtos para melhorar o poder de compra da população. Em seu reinado, ocorreu reformas administrativas e fiscais. Em 293, o imperador romano instituiu uma tetrarquia. O império foi dividido em 4 grandes territórios, cada qual com um imperador. Vamos adiante entender esse regime administrativo que eram as tetrarquias. Vamos lá. A tetrarquia foi uma forma de evitar as usurpações, quase que não sai, e defender melhor as fronteiras do próprio lugar onde ocorriam. Criada em 284, essa divisão permaneceu até que Constantino, lá em 306,
foi nomeado imperador. Vamos então agora para o campo da religiosidade. Vamos entender então como o cristianismo, que era uma religião outrora perseguida, passou a ser encarada como uma religião que foi de fato considerada a oficial do Império Romano. Vamos então entender como o cristianismo chegou até o patamar que se encontra hoje, uma religião que predomina ali no Ocidente global. É interessante falar que, graças à expansão cristã dentro do Império Romano, ela pôde ali se estabelecer como uma instituição que durou, inclusive, após ali as invasões germânicas. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Cristianismo de religião pagã, a religião oficial do Império. Difundida nas províncias romanas, essa religião monoteísta pregava a salvação eterna, o perdão dos pecados e a recompensa por viver no paraíso após a morte. Galera, por que o cristianismo ganhou tantos adeptos? Gente, a ideia cristã ela era revolucionária, tá, gente? Ela cativava muito a população por trazer ali a ideia de salvação pós-morte para as pessoas que viviam de forma conforme os seus preceitos na terra. Vamos imaginar só a vida de um camponês ali no Império Romano, no Baixo Império Romano. Era uma vida bastante sofrida, tá, gente? Ele tinha uma expectativa de vida muito baixa, principalmente ali as pessoas que moravam no campo. Tinham que conviver com guerras constantes, tinham a sua família morta em conflitos com outros povos, tinha ali grande crise com doenças que vinham e que iam de forma repentina. Então, a expectativa de vida para esse camarada era bastante baixa, tá, gente? Imagina só que uma ideologia religiosa chega dizendo o seguinte: você, se viver conforme os meus princípios, quando você morrer, você vai para o paraíso, você vai ser salvo. Então, essa ideia de salvação que o cristianismo pregava, ele era revolucionário, galera. E ele era muito fácil de encontrar adeptos entre as pessoas das camadas mais baixas da sociedade romana. Então a gente pode dizer que esse foi o motivo ali essencial para que o cristianismo conseguisse tantos adeptos naquele momento da nossa história, falando especificamente ali do Império Romano. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. O Deus era um. Apesar de existir o Deus Filho, Jesus, e o Deus Espírito Santo, uma trindade resumida a um único Deus, o Criador do universo, de todos os seres viventes. Essa ideia, inclusive, da trindade, de Deus uno e Deus trino, como a gente conhece hoje, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus que é um e ao mesmo tempo é três, ele foi oficializado ali no Concílio de Nicéia, dirigido ali pelo imperador, dirigido não, tá, gente? Conclamado no governo do imperador Constantino. E nesse concílio, galera, de Nicéia, foi estabelecido a crença de Deus uno, o Deus que a gente conhece, que é um e ao mesmo tempo é três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa crença perdurou, inclusive, até os dias de hoje. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. A figura de difusão do cristianismo foi Jesus Cristo de Nazaré, cuja pregação na Judéia, cidade que possuía portos, e em Jerusalém, cidade do comércio e artesanato, levou à expansão do cristianismo e provocou tumulto em regiões do império. Vamos adiante, galera. Mulheres, crianças escravizadas, agricultores, pastores, marginalizados, excluídos, foram os primeiros seguidores de Jesus. Jesus arrastou multidões, foi preso, julgado e crucificado. Os apóstolos fizeram sua pregação na Palestina e Mediterrâneo Oriental, fundando assim o cristianismo do século I, o primeiro núcleo ali do cristianismo. Mas foi apenas um camarada aqui que eu vou apresentar para vocês agora, que foi ali o responsável por difundir a palavra de Jesus entre os romanos. E foi justamente ele, tá, gente? O Paulo de Tarso, que a gente conhece hoje como São Paulo. Foi ele que levou a palavra de Jesus até os chamados gentios, aqueles que não pertenciam ali à religião, melhor, não eram judeus. Paulo é considerado, inclusive, pelo cristianismo como o apóstolo dos gentios. Foi dele a iniciativa de levar essa boa nova da ressurreição de Jesus
até os romanos. O próprio Paulo era um cidadão romano. Vamos ver o texto que fala pra gente. Vamos lá, galerinha? Paulo de Tarso, judeu e romano, foi o grande responsável pela propagação do cristianismo para as várias regiões do império e de fora dele. Houve a conversão em massa a uma religião monoteísta do Império Romano, que fora herdeiro do politeísmo grego e aos poucos foi se convertendo a uma nova religião. Inclusive, muitas estátuas e imagens que eram, a princípio, de deuses da religião greco-romana foram convertidos, só que dessa vez ganhavam outro simbolismo, simbolizavam os santos ali do cristianismo. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. O cristianismo colocou em xeque a autoridade e o caráter divino do imperador e do panteão politeísta adotado pelas famílias romanas. Além disso, contribuiu para a desarticulação desse império enfraquecido. Os cristãos foram duramente perseguidos. Diocleciano, no começo do século IV, proibiu os ritos dos cristãos e deram ordem de prisão aos líderes religiosos. Os cristãos foram torturados, obrigados a renegarem sua fé. Inclusive, muitos deles, galera, foram assassinados, foram crucificados. O exemplo foi o próprio São Pedro, que foi crucificado, a exemplo de Jesus, só que de cabeça para baixo, onde a tradição cristã diz que hoje é construída a Basílica de São Pedro no Vaticano. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galerinha. Em alguns casos foram crucificados, em outros foram dados como a comida aos leões e tigres nas arenas do Coliseu. A proibição do culto cristão se manteve até o reinado de Constantino, que se converteu ao cristianismo. Outro fato interessantíssimo que trago para vocês agora, tá, gente? Esse camarada aqui, imperador romano, Constantino, mudou o panorama, que o cristianismo estava naquele momento, tá, gente? A partir do momento que ele se converte ao cristianismo, os cristãos, deixam de ser uma religião perseguida e passam a ser, então, uma religião adotada pela família real romana, digamos assim, e pelos nobres romanos, virando, posteriormente, a religião oficial do Império. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente? Constantino. Quem foi ele, gente? Foi com Constantino que o Império voltou a ter um único imperador, exercendo as funções anteriores, como controlar sozinho o Império. Vamos adiante, gente. Uma mudança importante foi que os generais do exército chegaram ao Senado, passando a ter o mesmo privilégio dos senadores. Constantino chegou a construir uma nova capital para o Império, a cidade de Constantinopla, também conhecido ali como Bizâncio, fundada em 330. Adiante, gente. Em 313, Constantino decretou o Edito de Milão, concedendo liberdade de culto aos cristãos. No entanto, foi somente Deotócio que assinou o Edito de Tessalônica, fazendo o cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano. Então, o cristianismo passou de ser uma religião marginalizada para ser a religião oficial do Império Romano. Então, nesse momento, o jogo literalmente vai virar. Se o cristianismo outrora era perseguido, ele passa à posição de perseguidor a toda aquela crença que era considerada por ele pagã, ou seja, diferente das crenças e do dogma cristão. Vamos adiante conhecer outro imperador que foi ali primordial para a gente conhecer um pouquinho mais sobre os nuances do Império Romano. Vamos falar um pouquinho sobre o imperador Teodócio. O imperador Teodócio se converteu ao cristianismo e em 391 a religião tornou-se a oficial de Roma. Prestem atenção nessa data e tomem nota caso vocês achem necessidade, tá, gente? Em 391, o imperador Teodócio, galera, assinou o Edito Tessalônico, ou seja, tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, de Roma. O que aconteceu então, professor? Foi o que eu falei para você anteriormente, tá, gente? O cristianismo passou de ser uma religião ali meio que pagã, tá, gente? A ser uma religião oficial do Império Romano. Ela passa de posto de religião perseguida para religião
perseguidora, e é importantíssimo a gente ver que a Igreja Católica Cristã Romana, ela vai se tornar uma instituição poderosíssima. Ela é a única instituição romana que conseguiu sobreviver às invasões bárbaras. Inclusive, o próprio Império Romano do Ocidente, ele vai cair, tá, gente? Ele vai ruir, ele vai terminar. E a única instituição que conseguiu manter-se ali em pé foi justamente a Igreja Católica Romana. Vamos adiante para a gente entender um pouquinho mais. O Teodócio, galera, fez a divisão do Império Romano, do vasto Império Romano, no ano de 395, tá, gente? Criou-se, então, a divisão de dois impérios romanos. De um lado, o Império Romano do Ocidente, galera, que tinha sede na cidade de Roma, e de outro lado, o Império Romano do Oriente. Esse segundo Império Romano tinha sede ali na cidade de Constantinopla, de Bizâncio. Gente, é interessante a gente falar que a divisão desse império foi, a princípio, meramente administrativa. Tanto que a sede do grande Império Romano ela já estava ali na cidade de Bizâncio. Mas ali a elite que morava na região de Roma não aceitava que o centro administrativo fosse outra cidade diferente de Roma. Pelo Teodócio, ele fez essa divisão justamente para melhor administrar o vasto Império Romano. O mapa aqui ao lado, que eu trouxe para vocês, ele nos mostra como é que ficou dividido o Império a partir do edito lá de 395, tá, gente? A gente vê que de um lado está justamente o Império Romano do Ocidente, com a sede do governo aqui na cidade de Roma, e de outro lado, o Império Romano do Oriente, tá, gente? Também conhecido como Império Bizantino. E a sede desse império, galera, estava aqui na cidade de Bizâncio. Esse império ele vai durar mais alguns séculos, tá, gente? Mas esse outro império estava fadado ao seu declínio e à sua desestruturação, graças ali às invasões bárbaras. Vamos adiante com o texto, vamos lá, gente? Em 476, Odoacro, chefe dos Érulos, conquistou Roma, depondo o último imperador Rômulo Augustulus. Acontecia assim a queda do Império Romano do Ocidente, com a deposição do último imperador. Chega ao fim o poderio do poderoso Império Romano. Perceba que esse processo durou centenas de anos, do século II até o século V. Galera, como eu falei para vocês, o vasto Império Romano ele passou então a entrar em uma crise, e essa crise oriunda ali economicamente com a falta de escravizados, e também uma crise econômica e as vastas crises dentro do próprio império, pela sucessão de más governos, e ela culmina com a grande invasão dos povos germânicos, que vieram ali do norte e invadiram o Império Romano e acabaram, então, desestruturando esse grande império. Só um parêntese, tá, gente? A única instituição que conseguiu prevalecer foi justamente a Igreja Católica. Beleza, gente? Eu agradeço muito a atenção de vocês e a gente vai terminando por aqui.